Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o mundo acordou em suspense diante da notícia que ninguém queria ouvir. O presidente russo Vladimir Putin ignorou todos os apelos internacionais, invadiu a Ucrânia e mandou um recado ameaçador para o Ocidente. Enquanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que rompeu relações diplomáticas com a Rússia porque a Ucrânia não vai entregar sua liberdade. Durante a madrugada de quinta-feira, o barulho temido há vários dias acordou a capital ucraniana em pânico. Às 4h30, explosões rasgaram o céu de Kiev pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. As avenidas começaram a registrar trânsito intenso, enquanto famílias inteiras tentavam deixar a cidade. Os ataques aconteceram 2 dias depois do reconhecimento por parte da Rússia dos territórios separatistas ucranianos. A ONU e o presidente americano Joe Biden condenaram os ataques russos à Ucrânia, enquanto a China afirmou observar de perto a situação. O que está claro para mim é que esta guerra não faz sentido, viola os princípios da Carta das Nações Unidas e vai causar, se não parar, um nível de sofrimento na Europa que não é visto desde a crise nos Balcãs. A União Europeia também foi enérgica na resposta à invasão russa à Ucrânia. O bloco reafirmou que sanções mais duras vão ser impostas contra Moscou após a decisão de Vladimir Putin. A liderança russa enfrentará um isolamento sem precedentes. Não é uma questão de bloqueios, não é uma questão de jogos de poder diplomático. É uma questão de vida ou morte, é sobre o futuro de nossa comunidade global. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, detalhou o plano de retaliação do bloco contra Moscou. Vamos enfraquecer a base econômica da Rússia e sua capacidade de modernização. Além disso, vamos congelar os ativos russos na União Europeia e impedir o acesso de bancos russos aos mercados financeiros europeus. Espanha, Itália e França condenaram a invasão. Paris disse que está do lado dos ucranianos e age com seus parceiros e aliados para deter a guerra. A Alemanha, que tomou em meio à crise a medida mais pesada contra Moscou, disse que vai implementar sanções ainda mais severas. Poucos minutos antes da invasão, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visivelmente emocionado, fez um dramático apelo na TV na tentativa de evitar a guerra. Vladimir Putin justificou a ação militar para proteger separatistas no leste e ameaçou quem tentar interferir. E o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte afirmou que a entidade não tem planos de enviar tropas para a Ucrânia. A declaração foi dada pelo secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg, que também informou que os planos de defesa foram ativados, o que dá autoridade aos comandos militares para mobilizar tropas e recursos mais rapidamente. Sem tropas de combate da OTAN dentro da Ucrânia. Deixamos claro que não temos planos e nem intenção de destacar tropas da OTAN para a Ucrânia. O que deixamos claro é que já aumentamos e estamos aumentando a presença de tropas da OTAN na parte oriental da aliança, em território da OTAN. Esta é a primeira vez que a entidade anuncia publicamente a ativação dos planos de defesa, que foram definidos depois da anexação da Península da Crimeia pela Rússia em 2014. Stoltenberg considerou o ataque russo uma grave violação do direito internacional e uma séria ameaça à segurança euroatlântica. Também pediu que a Rússia cesse imediatamente as ações militares e respeite a soberania da Ucrânia. E o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o Brasil não concorda com a invasão. Ele disse que o país respeita a soberania da Ucrânia.
Ao chegar ao Palácio do Planalto, Mourão falou que o Brasil não está neutro e não concorda com os ataques da Rússia. Segundo ele, o país deixou muito claro que respeita a soberania da Ucrânia. O vice-presidente disse ainda que a Rússia tem uma tradição de expansão desde o Império, que passou para o período da União Soviética. Segundo ele, Vladimir Putin volta a buscar esses interesses. Para Mourão, Putin não respeita o apaziguamento e as sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção. Mourão afirmou que o sistema internacional pode ser rachado e ele acredita que outros países também podem ser invadidos, a exemplo do que houve na Segunda Guerra. Ele também lembrou que pode haver uma fuga em massa dos ucranianos e gerar uma crise em vários países. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade. E isso vai ser uma confusão se realmente essa invasão ela prosseguir da forma como está ocorrendo. Vai haver um êxodo em massa dos ucranianos, é um povo, uma nação de 40 milhões de habitantes, na direção da Europa Ocidental, e vai ser um problemão aí. Pois é, autoridades de países da União Europeia que fazem fronteira com a Ucrânia, incluindo Romênia e Eslováquia, disseram que está aumentando o fluxo de refugiados que fogem dos ataques. Grupos de ucranianos já começaram a chegar na Polônia, fugindo dos conflitos, deixando para trás seus pertences e até mesmo animais de estimação. E mudando de assunto, olha só, o desemprego caiu mais em dezembro, mas ainda atinge mais de 12 milhões de brasileiros. A renda média do trabalhador já é o menor rendimento em 10 anos. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,1% no trimestre encerrado em dezembro. Segundo o IBGE, a falta de trabalho ainda atinge 12 milhões de profissionais. Já a taxa média anual foi de 13,2%, que indica uma tendência de recuperação frente à de 2020. O cenário mostrou melhor em 2021, mas ainda não foi recuperado o patamar pré-Covid. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego estava em 11,6%, atingindo 12 milhões e 400 mil pessoas. De acordo com o levantamento do IBGE, a população ocupada cresceu 3% frente aos 3 meses anteriores, para 95,7 milhões de pessoas. Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, a alta foi de 9,8%. Com o crescimento, o nível de ocupação chegou a 55,6%. Apesar da queda do desemprego, o rendimento real habitual caiu 3,6% frente ao trimestre anterior e 10,7% em relação ao igual trimestre de 2020, para R$ 2.447, o menor rendimento da série histórica iniciada em 2012. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia.